Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM e pelos canais do YouTube e do Facebook, @CJP Brasília, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Hoje eu entrevisto Vicente Sérgio, que é membro da nossa Comissão de Justiça e Paz, e nós vamos para a segunda rodada do nosso programa relacionado à mudança climática. Agora, falando do texto da Laudate Deum, e sempre alertando, gente, que a gente está num ciclo de construção de conhecimento que tem uma relação com o nosso curso de ensino social da igreja, onde a cada sábado, né, do mês, o segundo sábado do mês, geralmente, a gente vai ter alguma alteração nesse próximo mês de outubro, né? Agora entramos em outubro, porque no segundo sábado do mês é o aniversário da nossa padroeira, né? É a nossa festa de Nossa Senhora Aparecida, que nesse mês de outubro vai cair no sábado, dia 12 de outubro, vai ser um sábado. Então, nosso curso vai ser dia 19 de outubro. Estamos nesse ciclo de construção. Nosso curso já está quase chegando ao fim, né, Vicente? Mas o pessoal, assim, como é que fala? Está sendo uma repercussão excelente. Eu estou aprendendo muito nesse curso. Seja bem-vindo, Vicente. Dê as boas-vindas aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Opa, Ana, que alegria estar aqui com você novamente. Como você disse, estivemos aqui, né, uns sábados atrás, falando, e você falando para a gente dos conceitos dessa questão, técnicos, conceitos técnicos da questão dessas mudanças climáticas e tudo aquilo que implica. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a Laudate Deum, como você disse, que versa exatamente sobre essas questões. Então, a alegria demais, enorme estar aqui para conversar sobre isso. Que bom, né, Vicente, a gente poder também tratar assim de mais um documento papal que tem uma relação intensa com o ensino social da igreja, né? E que traz nesse caso, é uma exortação apostólica que traz um nome tão bonito que é Louvai a Deus, né? Louvai a Deus. E o Laudate Deum, que é uma exortação apostólica específica que completa a encíclica lá de 2015, né? Ele é um apelo do Papa para que nós possamos reagir àquilo que está sendo feito em relação à destruição do planeta. É literalmente isso. A encíclica trata da destruição do planeta. Vamos começar falando um pouquinho sobre o significado do nome da encíclica e a relação, né, que logo no início perdão, não é encíclica, da exortação apostólica, já me corrijo. No iniciozinho da exortação, o Papa já deixa claro qual que é o objetivo, né, o convite, né, que é feito nesse documento papal. Perfeito, Ana. Exatamente. Você com muita clareza já deu uma boa introdução. Então, realmente, essa exortação, que foi publicada em 4 de agosto, ela realmente complementa e vem como em sintonia com a encíclica da Laudato Si de 2015, e ela vai conversar sobre a importância, de levarmos a sério essa questão da emergência climática e bem como chamar a nossa atenção para a nossa condição de homens e a responsabilidade que temos na nossa condição de humanidade para dentro de todo esse contexto. Não é à toa que que a exortação, que o documento vai abordar e destacar algumas questões que o nosso queridíssimo Papa Francisco considera bastante importante. A primeira questão é que os sinais, ele vai observar que os sinais das mudanças climáticas estão aí cada vez mais aos nossos olhos, não é? Seja como fenômenos extremos, conforme você
nos bem qualificou naquela conversa que tivemos aí a sábados passados, nos programas passados, seja no aumento e em referência a esses extremos, a esses fenômenos extremos, grandes chuvas, grandes secas, calor, como estamos experimentando aqui agora em Brasília, não é? Depois ele vai tratar da questão da origem humana dessas mudanças climáticas como sendo algo inesgotável e, portanto, ele vai dizer que não há como negar que é fruto dessa nossa ação que tudo isso está acontecendo. E ele vai abordar uma questão também muito importante, que é uma leitura um pouco mais centrada, diria eu, do livro de Gênesis, naquela temática de que está aqui a natureza, você crescer e dominai, né? Esse termo aí meio controverso, né? E não, às vezes não muito bem compreendido, porque Papa Francisco vai dizer que a natureza não é um recurso a ser explorado sem medida nesta perspectiva e que, portanto, a gente precisa dar um jeito de se reconciliar com esse estrago todo que a gente está fazendo. Também ele aborda nessa exortação, Ana, a questão de que todas as pessoas, e incluído todos nós cristãos e cristãs, que somos de boa vontade, conforme nos chama, conforme nos intitula o texto sagrado, não é? Que nós precisamos nos irmanar nessa empreitada em prol de tornar a natureza e o espaço organizado, sem tantas estripulias, digamos assim, por dizer, e tantas desavenças. E chama a atenção para uma questão muito importante, que é a responsabilidade dos grandes, né, dos grandes países, dos grandes, que, é, que obviamente são aqueles que mais poluem o ambiente nessa perspectiva do desenvolvimento econômico, né, ou do suposto desenvolvimento econômico. E alerta para o fato de que essa conta essa conta toda de prejuízo que está por vir e que já está vindo, ela não pode agravar ainda mais a situação dos pobres que já pagam a sua fatura. Então, de forma bem geral, o Papa Francisco vai, no texto inteiro, trabalhar estas temáticas que são efetivamente, conforme você conversava conosco no programa, naquele programa, são as questões que estão mais afetas. Inclusive, lá naquele programa você já falava das implicações para o empobrecimento e o aumento da vulnerabilidade, não é? Que toda essa questão da emergência climática certamente trará. Você já nos dizia isso lá naquele programa, e Papa Francisco chama atenção para isso. Eu acho também importante, Vicente, a gente trazer alguns dados mais técnicos, né, sobre a Laudato Deum. Ela é, de fato, a continuidade do texto da Laudato Si, que foi publicada lá em 2015. Ela tem 6 capítulos e 73 parágrafos, e é um documento de referência que o Papa lança para a discussão política que vai acontecer na COP28 em Dubai, que vai ser daqui a pouquinho, daqui a 2 meses, vai existir uma COP, uma conferência das partes em Dubai, para discutir as iniciativas globais, né? O que cada um está disposto a fazer em termos de responsabilidade em relação às mudanças climáticas. E o Papa, ele vai abordar alguns temas, assim, de uma forma bem explicativa, assim, de uma forma bem didática, que ele vai falar, olha, os sinais da mudança climática estão cada vez mais evidentes, que é isso que você colocou e o que a gente falou bastante no mecanismo de mudança climática naquele outro programa. Para você que nos escuta pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, nós deixamos o nosso programa gravado no canal da @CJP Brasília do YouTube, onde você pode revisitar. E você entrando no nosso canal, no @CJP Brasília, nesse próprio vídeo deste programa de hoje, nós vamos deixar o link embaixo para você acessar a primeira parte, porque também a gente tem uma missão de transmitir conhecimento baseado nas principais eu ia falar assim, no limite da ciência, né? Nos avanços da ciência, nas consolidações da ciência. Então, a gente também tem esse compromisso. E o Papa continua com a sua ênfase falando: olha, a culpa não é dos países mais pobres.
Quando a gente faz o ranqueamento dos países responsáveis pela emissão, né, das mudanças climáticas, a gente está falando que quem mais polui o planeta não são os mais pobres, são os países mais ricos, e especialmente a gente tem um ranking aí de Estados Unidos e China que já estão gerando praticamente 50% de todas as emissões. Ele coloca essa questão de ser a origem humana, mas ele também traz assim uma esperança, né, que ainda é tempo de evitar danos, né? É tempo ainda de transformar essa realidade. E é muito interessante que o Papa, na última parte, ele faz uma conexão com vários outros momentos da doutrina social da Igreja, porque ele vai falar sobre o paradigma tecnocrático, que é a ideia de um ser humano sem limites. E aí eu acho que o Papa traz um elemento muito importante para a composição de toda a doutrina que o Papa Francisco está trazendo nesse papado. E acho que isso é algo que a gente poderia falar um pouquinho mais relacionado com a decadência da ética, né, do poder, quando ele fala sobre informações falsas, sobre pessoas que realizam divulgações em massa de informações notadamente que não correspondem com a realidade, né? E, também, assim, como tem um foco para o cenário político internacional, que é a COP de Dubai, ele também vai trazer elementos que vão fazer uma crítica ao enfraquecimento das instituições internacionais de mediação de conflito, que é o que a gente está vendo agora: guerra Israel-Palestina, guerra israelo-libanesa agora, né, com Israel atacando o Líbano. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso também, Vicente, sobre esse contexto internacional onde o Papa, é impressionante como o Papa consegue ser muito conciso e muito focado e repetir as mesmas informações de maneiras diferentes, em linguagens diferentes, conectando com os temas que estão atualizando, né, esses temas, estão focando com os temas que estão agora surgindo. Perfeito, Ana. Efetivamente, você fez uma excelente contextualização. Até porque, como a gente sabe, na história da doutrina social da igreja ou do ensino social da igreja, todos os documentos, tudo aquilo que se produziu, é uma resposta, é uma interação que a igreja faz através do magistério. E quando falamos magistério, falamos do Papa até do padre, dos leigos e todos aqueles que estão dentro do escopo da igreja e que vão conversar com as realidades que estão acontecendo no mundo, né, na atualidade. Então, na história, a gente viu encíclicas que vão tratar do trabalho, que vão tratar das relações humanas, que vão tratar da saúde, que vão tratar de uma série de coisas. E agora, então, Papa Francisco nos chama para essa conversa, né? E está conversando, conforme você disse, com o objetivo e olho lá na COP, está conversando e dizendo: olha, a igreja tem algo a dizer sobre esta dinâmica da fragilidade da natureza nesta perspectiva. E aí, ao conversar sobre esta questão, ele vai abordar então toda essa dinâmica que a gente falou há pouco e que você efetivamente enfatiza. No debate dos sinais da mudança climática, ele vai dizer que, lá no item 6 do texto, que textualmente, provavelmente dentro de poucos anos, muitas populações terão que deslocar as suas casas por causa de fenômenos extremos, porque efetivamente o aumento dos fenômenos está cada vez mais frequente e mais intenso, e essa realidade está sendo experimentada. E assim, toda a dinâmica de atuação dos homens, que é toda a dinâmica de atividade dos homens, tem contribuído para este aumento, e diz ele no número 11, nos últimos 50 anos, para que tenha essa aceleração daquilo que você já nos explicava lá no programa passado, dos gases com efeito estufa, né?
Então, o Papa chama a atenção para que dizendo que esta questão está sendo velozmente, sem precedentes, diz ele, nos últimos 2000 anos, acontecendo. E essa realidade não é uma realidade que não tem sido comprovada, não é uma realidade que tem sido fruto de achismos. Lá no item 13 do documento, ele vai dizer que a esmagadora maioria dos estudiosos do clima defendem essa correlação, né? Sendo mínima percentagem daqueles que tentam negar essa evidência da relação dos gases de efeito estufa com toda esta aceleração das mudanças. E, obviamente, quem é que produziu toda esta dinâmica dos gases? A nossa condição de humanidade, a nossa atuação de humanidade. E é aí, então, que o Santo Padre conecta este debate da mudança climática, das mudanças, de tudo isso que está acontecendo, como sendo indubitavelmente fruto de nossa atuação. E, portanto, então, todos nós temos responsabilidades para isto, né? Ele chama muito a atenção dessa questão, dizendo que todos nós temos muitas responsabilidades para isso e que é preciso, nesse momento agora, dar um jeito da gente minimizar os danos. E aí, lá no item 18 do texto, ele diz assim: é urgente uma visão mais alargada. Tudo o que se nos pede é uma certa responsabilidade pela herança que deixaremos atrás de nós depois de nossa passagem pelo mundo. Então, assim, não é que não é que minha ação, Vicente Sérgio, não é que a ação de Ana, não é que a ação de todos que estão aqui nos acompanhando e nos ouvindo, por mínima que achamos que possa ter, ela não tem uma interferência. Ela tem interferência e a gente precisa ter essa consciência de que depois da gente é preciso que venham outras pessoas que possam usar, que possam usufruir, melhor dizendo, né? Possam usufruir do meio ambiente tanto quanto nós usufruímos, nossos pais usufruíram tão bem e nós precisamos e estamos necessitando usufruir. E aí ele entra então nesse debate tecnocrático que você apontava aí e da responsabilidade das nações em relação a essa questão, né? Porque ele vai dizer no item 25: nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garante que a utilizará bem, sobretudo se considera a maneira como agora estamos fazendo. E aí ele continua: é extremamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade toda a potencialidade de usar o mundo como se fosse somente dela. Então, o sentido aqui, Ana, me parece a perfeita ligação que ele faz desse texto com o texto da Laudato Si, o sentido da casa comum, não é? A casa não é minha, a casa não é sua, a casa não é dos ouvintes que estão nos ouvindo, a casa também é minha, a casa também é sua, a casa também é dos ouvintes e das ouvintes que estão nos ouvindo, e a casa é dos grandes países industrializados que demandam poder político e econômico, mas a casa também é dos grandes países e dos pequenos países que padecem de grande pobreza e que sofrem essa pobreza, fruto também dessa ganância desenfreada da ordem de poder político e econômico, que, no final das contas, está causando toda esta dinâmica de degradação da nossa natureza, hein? Ou seja, acaba que os pequenos e os pobres, que é o que ele vai tratar também no texto, são duplamente, triplamente, quadruplamente penalizados. Porque se hoje já padecem de uma situação de desigualdade e de exclusão, que os impossibilita ter uma vida digna, uma vida decente, com esta realidade, serão os primeiros a sofrerem, como já estão sofrendo, né? Os agravamentos, por exemplo, na ordem da alimentação. Porque efetivamente, e ele chama a atenção nesse texto para o continente africano, quando ele diz que o grande continente não pode ser responsabilizado por questões
que são naquele continente feitas e que têm pequenos impactos em relação aos grandes impactos produzidos pelos grandes países tidos desenvolvidos, né? Então, nesse sentido, o Papa Francisco faz essa ligação e este debate que obviamente, para além de ser num contexto cristão católico e dentro de uma doutrina que está posta nessa linha, mas como você bem abordou, não deixa de ser um debate político, porque se trata das relações de todos nós com todos nós, é este o significado, né, do termo política, né? Aqui é importante a gente fazer essa distinção entre o termo política e o termo partidarismos, né? Porque a política é aquilo que é vivida por todos nós no espaço das nossas relações. Portanto, todos nós humanos temos as relações e nas nossas relações politicamente nos fazemos. Partidariamente, cada um escolhe, ou pode nem escolher. Então, não há como negar a inserção política de todos os homens, de todas as mulheres e todos os humanos nesse espaço, e a igreja tem essa participação. Então, ele faz essa discussão política, e essa discussão política também se insere num debate que é econômico também, porque Com certeza. tem toda uma discussão nessa linhagem, um debate econômico-tecnológico, e ele conversa, obviamente, sobre essa nova ordem geopolítica que, como você mesmo disse, estamos agora experimentando com essas guerras todas que estão aí acontecendo. Inclusive, também essas guerras todas têm um impacto neste ambiente, nesta degradação deste ambiente. Porque imagina a quantidade de partículas, a quantidade de gases que essas bombas todas não produzem, né, Ana, na atmosfera. E aí, sem contar, obviamente, o estrago muito maior que é a degradação das comunidades que são atingidas por elas. Quantos e quantas estão morrendo inocentes, inocentes, porque não tem nada a ver com isso, né? Então, este debate da Laudato Deum vai efetivamente dizer que toda essa realidade é produto da nossa vontade e que a gente pode mudar isso. E no número 67, eu achei lindíssimo, porque ele chama a atenção, nossa atenção, para esse compromisso que deve brotar da nossa fé, e ele diz lá no número 67: a cosmovisão judaico-cristã defende o valor peculiar e central do ser humano no meio do maravilhoso concerto de todos os seres, né? E aí ele avança dizendo: formamos uma espécie de família universal, onde nos impele o respeito que deve ser sagrado, amoroso e humilde. E deve ser sagrado, amoroso e humilde com todos os seres. E aí não é à toa que Papa Francisco se chama Papa Francisco, não é? Porque nos lembra o grande Francisco, do irmão Sol, da irmã Lua, de todos os irmãos, do irmão Vento, da irmã Água. Veja que toda esta unidade, inclusive vital, não é, Ana? Vital, porque nós sem o sol, sem a água, sem, nós não estamos, não estaremos. Então, essa falta de nossa consciência, de nossa pertença e de nossa pertinência umbilical e, portanto, vital com a natureza, e esta nossa absoluta ganância e autossuficiência de fazer a natureza como sendo posse e tirando dela todo o pressuposto de sacralidade que ela tem e de autonomia que ela tem, porque ela tem uma inteligência, né? Ela tem uma inteligência. Você nos explicava muito bem sobre essa inteligência da natureza, com os rios que vão aéreos para cima e para baixo, que levam isso para lá e trazem isso para cá, para que todo este ambiente funcione harmonicamente. Então, o Papa Francisco vai fazer esse grande documento, essa grande provocação, né, dizendo que a gente precisa
efetivamente ter uma mudança de estilo. E lá no finalzinho do texto, no item 72, ele diz assim: que é necessário uma mudança generalizada do estilo de vida irresponsável ligado ao modelo ocidental, que tem provocado impacto significativo ao longo do tempo. Assim, diz ele, juntamente com as indispensáveis decisões políticas, estaríamos no caminho do cuidado, do caminho mútuo. Então, essa chamada de atenção, essa chamada de nossa responsabilidade, e aqui apesar de ele estar falando e dialogando com todas as partes do mundo, ele está nos chamando a atenção de forma especial. Atenção a nós, cristãos e cristãs, que professamos esta fé e temos este compromisso de fé que brota da vida, conforme diz o texto sagrado, não é? Me mostre suas obras pela fé, que eu vou te mostrar as obras e vou te mostrar toda a minha fé pela vida que estou provocando e partilhando e demonstrando. Então, me parece que é um pouco isso, Ana, de forma um pouco geral. De repente, depois a gente pode voltar no outro programa para tratar de ponto por ponto, porque é riquíssimo, como todos os textos e todos os documentos da doutrina social, de uma riqueza imensurável, que todos os cristãos e todas os cristãs, e por não dizer todos os homens e mulheres de boa fé, deveriam sempre estar disponíveis para atender e ouvir e aprender e dialogar para colocar em prática, né, Ana? Porque não deixa de ser uma provocação para as nossas ações cotidianas. Nossa, Vicente, é assim, acho que a gente fez um esforço aqui de síntese, né? Mas realmente a riqueza do documento e a riqueza de todo o processo que foi construído depois da Laudato Si, a gente tem que continuar trabalhando, porque, veja bem, ano que vem a gente vai ter uma COP, uma dessas conferências das partes, no Brasil, que vai Exatamente, ser em Belém, que o nosso amigo Felício exatamente. Pontes, membro da Comissão Justiça e Paz, está acompanhando esse processo lá em Belém. Exato. Então, a Depois podemos gente, até conversar com o Felício aí, Ana, de com repente, sobre isso aí. certeza, o Felício que esteve no Sínodo da Amazônia. Então, assim, tem uma riqueza muito grande de processos que foram sendo construídos ao longo dessa, após 2015, né, da Laudato Si. Vicente, infelizmente a gente não tem tempo para mais nada, então eu vou simplesmente ler um trechinho do início da Laudato Deum para você se despedir e a gente falar que se vê na próxima semana, tá bem? Ó, Perfeito. o Papa Francisco começa a exortação apostólica Laudato Deum da seguinte forma: Louvai a Deus por todas as suas criaturas. Foi este o convite que São Francisco de Assis fez com sua vida, os seus cânticos e os seus gestos. Retomou assim a proposta dos salmos da Bíblia e reproduziu a sensibilidade de Jesus para com as criaturas de seu Pai. Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, pois eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua magnificência, se vestiu como qualquer deles, que está em Mateus 6, 28 e 29. Não se vendem 5 pássaros por 2 pequeninas moedas? Contudo, nenhum deles passa despercebido diante de Deus. Lucas 12, versículo 6. Como deixar de admirar essa ternura de Jesus por todos os seres que nos acompanham no nosso caminho? E com esse parágrafo, eu agradeço a audiência de todos que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, pelos canais do YouTube e do Facebook, @CJP Brasília, me despedindo e deixando vocês com o Evangelho segundo a Simone Furquim, na sequência a nossa palavra do pastor Dom Paulo César, arcebispo de Brasília. Um abraço para vocês todos. Vicente, a sua despedida. Grande abraço, Ana, para você, para todos e todas que nos acompanham. Alegria demais poder conversar sobre e vamos continuar dialogando, porque isso faz parte da nossa vida e nos chama para a nossa vida hoje. Grande abraço. Um grande abraço também. Desejo a todos e todas uma excelente semana. Fiquem com Deus e até mais um programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes! A leitura de hoje é Lucas, capítulo 10, 17 a 24.
Este texto é continuação da narrativa anterior em que Jesus havia enviado em missão 72 discípulos. O número 72 é simbologia bíblica que significa abrangência entre os povos não judeus, ou seja, os conhecidos pagãos. Isto porque Jesus está no território da Samaria e lá encontra samaritanos que aderem ao seu segmento, ou seja, tornam-se discípulos e discípulas de Jesus. Vamos ver que a fé dos novos missionários e missionárias realizou prodígios sobre as pessoas que eles encontraram no caminho, e eles ficaram entusiasmados. E no texto de hoje, Jesus diz a eles que devem ficar mais felizes ainda, porque seus nomes estão inscritos no céu. Isto porque eles estão realizando a vontade do Pai, ou seja, eles formaram uma comunidade comprometida em anunciar e realizar o reino de Deus na vida dos mais necessitados. Jesus se alegra e agradece ao Pai, pois revelou a sabedoria a esses pequeninos, os samaritanos, e estes puseram a seguir Jesus. Quem se considerava sábio e detentor do conhecimento de Deus, como os líderes religiosos da época, devem agora aprender com os pequeninos, com os samaritanos. Jesus nos ensina que o verdadeiro missionário, a missionária, não deve buscar privilégios e poderes, como pretendiam as lideranças religiosas do tempo de Jesus, mas sim fazer a vontade do Pai, construir o reino de Deus desde agora, percorrendo as periferias geográficas e existenciais de nosso tempo, assim como Jesus percorria, acolhendo os marginalizados, tanto pela religião como na sociedade, restaurando a dignidade da pessoa humana. O Evangelho nos ensina que a participação e a missão é de todos nós que aderimos ao segmento de Jesus, simbolizado pelo número 72. O importante é fazer o bem, é construir o caminho de um mundo e de uma sociedade justos, sinais do reino de Deus. Assim seja.